Não adianta alguém querer fazer uma entidade sozinha, ela precisa de realmente vários braços. Você, Bagatini, comentou dessa quantidade, são 250 corações, são 250 vidas. Os pais muitas vezes brigam, às vezes se separam, enfim, tem brigas, né? Brigas cruéis até. E as crianças, elas vêm até a entidade e elas precisam de carinho. E aí elas passam terça, quarta e quinta, ok, né, com seus altos e baixos. Porém, na sexta-feira, a gente percebe que elas dão uma baixada. Por quê? Porque elas vão vivenciar novamente um ambiente muitas vezes hostil. Empreendedores do Bodega de Negócio, hoje o Bodega de Negócio está agraciado com a presença aqui de dois antigos convidados, né? César André, que esteve aqui já no começo do Bodega de Negócio. Seja bem-vindo, César. E obrigado. Dr. Felipe também, que também no início do programa Bodega de Negócio ele esteve aqui, né? Teve o podcast dele e desde já, então, o Bodega de Negócio quer agradecer vocês por estarem aqui e se sente muito feliz hoje, porque hoje o Bodega de Negócios vai fazer um social, porque nós incentivamos o empreendedorismo, acreditamos que os sonhos possíveis de ser realizados, e nos bastidores aqui a gente fez algumas homenagens, a gente teve um papo bem interessante. Feliz por estar aqui, Felipe, o César, feliz por estar junto, um profissional da saúde, e isso tudo nós vamos ver no decorrer da nossa conversa aqui, mas o papo hoje é Abraçaí, essa entidade que tanto faz pela nossa sociedade, que tanto contribui para a educação, para o futuro dessas crianças, né? São mais de 250 crianças, e que esse trabalho aqui ele começou em 1959, e daí nós vamos saber todo esse processo aqui do trabalho do Abraçaí. Então, curtam, compartilhem esse conteúdo que é muito interessante, e hoje então nós vamos saber do César e do Dr. Felipe o que é o Abraçaí, como que começou a história Abraçaí. Então, eu não sei como que eu vou direcionar as perguntas, mas vocês dois eu acho que complementam. Vamos responder coletivamente, porque eu acho que é isso. A entidade, na verdade, ela precisa de muitas pessoas. Não adianta alguém querer fazer uma entidade sozinha, ela precisa de realmente vários braços. E aqui está comigo o Dr. Felipe, e na verdade, atrás de nós, né, tem outras pessoas. Ou seja, e não digo atrás, junto com nós. Junto com nós, porque é assim que a gente realmente vai fazer com que a entidade cresça e, principalmente, a gente atinja o coração daquelas crianças. Porque são 250 crianças, e você, Bagatini, comentou dessa quantidade, são 250 corações, são 250 vidas. E eu fico muito agradecido, inclusive nos bastidores, né? Eu comentei aqui, nós temos um profissional da saúde, um doutor, que entende muito de vida. E nós estamos falando agora de uma vida emocional, né? São crianças que muitas vezes não têm aquela base familiar de casa, porque são vulneráveis. Os pais muitas vezes brigam, às vezes se separam. Enfim, tem brigas, né? Brigas cruéis até. E as crianças, elas vêm até a entidade e elas precisam de carinho. Então, para começar, eu já queria agradecer muito, Bagatini, pelo teu espaço. É fundamental para Abraçaí termos esses canais de mídia, porque vão entender um pouquinho melhor como é que funciona a entidade. As crises da entidade, as preocupações, né? Muito bem lembrado, as necessidades, né? E eu gostaria também de já agradecer aqui nos bastidores, né, o Joel, que nos proporcionou boas carnes através lá do açougue Boi. Casa de Carne dos Amigos. Carne de Carne dos Amigos. E também o nosso profissional aqui, que está nos bastidores, mas é ele, afinal, que está justamente gravando e fazendo com que chegue essas informações
nas pessoas que estão em casa. Tenha bondade, doutor. Bom, então, gostaria, assim como o César, agradecer a Bagatini pelo espaço. A Abraçaí é uma entidade que atende crianças exclusivamente com vulnerabilidade social. Para estar na Abraçaí, as famílias, enfim, alguém inscreve a criança e é aplicado um questionário de vulnerabilidade social. Não é só financeiro, né? Envolve muitas coisas, pais presentes ou ausentes, tem muitas pessoas que não têm pais ali, né? Que são criados por tio, por vizinho, onde alguns pais estão presos, existe uma variabilidade muito grande e o critério para a criança estar lá é justamente a pontuação que atinge no questionário de vulnerabilidade social. Então, é uma entidade que precisa de ajuda, precisa de toda a sociedade ajudando, e é onde a gente pode mudar a sociedade, né? As crianças ali, elas recebem contraturno escolar, são crianças de 5 a 15 anos. Aqueles que estudam à tarde na escola estão de manhã lá, aqueles que estudam de manhã estão à tarde. Então, eles recebem todas as refeições do contraturno, todos almoçam lá. Quem vai de manhã tem café da manhã, lanche da manhã e almoço. Quem vai de tarde tem almoço, lanche da tarde e o jantar, né? Então, são todas essas refeições, né, que são servidas lá. Existe toda uma equipe por trás. Eles têm aula de línguas, de informática, de música. A orquestra é fantástica. Não sei se você já teve a oportunidade de ver a orquestra da Abraçaí. Fui no Abraçaí nos trilhos lá, já vi as crianças. Então, existe todo esse desenvolvimento, mas por trás de tudo isso está o principal, que é transmitir valores para essas crianças, né? Para que elas possam entender o que é certo e o que é errado. É bem simples, né? Para a gente, mas para uma criança a informação não é. Simples, mas não é fácil, né? Exatamente. E saem dali com a possibilidade de entrar direto no menor aprendiz, né? Existe já uma parceria para que eles saiam dali direto para o menor aprendiz. Muito bom. Legal, interessante, né, doutor, que você nos fala, Felipe. A entidade Abraçaí, na verdade, ela teve seu início ainda lá na Associação Beneficente Patronato. Em 1959, dia 4 de março de 59, deu seu início, né, por causa que uma vez tinha carência de meninos. Então, o patronato ele foi idealizado pelo Juvino de Mari, né, porque tinha muitos meninos soltos, né, na vida, enfim, soltos nas ruas, e aí era uma espécie de orfanato só de meninos. Só que com o passar do tempo, aí nós tivemos o Instituto da Criança e Adolescente, e nós tivemos que nos adequar. Então, a partir desse instituto, que foi lá em 2008, a instituição, o orfanato, né, no caso o orfanato, a associação patronato, isso, ela teve que se readequar. E aí criou-se então a Abraçaí, que foi em 2008, Associação Bento Gonçalves de Assistência Social, né, da Criança e Adolescente. Então, a partir daí que a gente teve que refazer os nossos conteúdos para ficar dentro do Instituto da Criança e Adolescente. A partir de 2009, nós tivemos, então, um implemento que foi a chegada do Instituto Florescer, que é de Caxias do Sul, do Grupo Randão, e aí a gente teve uma metodologia. E você, doutor Felipe, comentou que realmente a gente não apenas aceita crianças e adolescentes na nossa entidade. A gente precisa, sim, ter critérios. E quais são esses critérios? Através do Instituto Florescer, a gente tem uma série de perguntas que a gente faz para o pai, a mãe, ou enfim, o responsável daquela criança e adolescente, para justamente dentro de uma pontuação poder aceitar essa criança, né, dentro da Abraçaí. E lembrando também que a gente é por zoneamento, ou seja, a gente só aceita crianças dos bairros Santa Helena 1, 2 e 3, dos bairros Fátima, Santo Antão, Santa Marta, Imigrante e Botafogo. A gente precisa respeitar também essa equalização. Por quê? Porque faz parte
dos critérios para a gente poder inserir novas crianças no nosso rol de participantes, né? Que vão realmente ter esses ensinamentos, né? Que você já comentou, né? Que o nosso doutor Felipe aqui nos comentou, de musicalização, técnicas de informática e também, inclusive, né? Através das parcerias da Senac e Senai, o jovem aprendiz. Então, de fato, a gente percebe que tem muita preocupação por parte da direção com o futuro dessas crianças, que são o futuro de Bento Gonçalves, né? São 250 cidadãos que hoje são crianças ou adolescentes, mas que vão ser cidadãos, né? E eles vão contribuir com a sociedade, seja como colaborador ou como empresário. Nós temos várias pessoas que foram, que participaram do Abraçaí e que hoje são empresários, que hoje empregam. E isso, para nós, é motivo de orgulho, é motivo realmente de a gente se arrepiar, porque a gente contribuiu com uma pessoa que era vulnerável, mas ela também conseguiu, através dos ensinamentos das pessoas que passaram antes de nós, né, aqui na presidência e nas diretorias, e colocaram uma sementinha do bem. Isso é muito importante. É por isso que a gente está aqui, divulgando essas boas ações que a Abraçaí faz. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês aí, porque óbvio, né, que o Bodega de Negócio ele se orgulha de fazer esse trabalho aqui social também, em divulgar esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, né? Daí uma pessoa falou para mim hoje assim, ela disse, não, mas a gente pode ajudar tantas outras entidades, porque o Abraçaí é uma entidade rica. Explica para nós como que é o trabalho do Abraçaí, de onde que vem essa ajuda do Abraçaí, como que funciona, quais os custos que o Abraçaí tem hoje, porque talvez essa percepção, né, da entidade Abraçaí não seja como a gente vê, né, ou como essa pessoa viu essa entidade. Hoje eu sou o vice-presidente, né, da entidade. O doutor Felipe, ele é diretor. Eu sou do Conselho Fiscal. Conselho Fiscal. Então, nós somos todos voluntários, né? Eu trabalho voluntariamente porque eu quero dar a oportunidade, né, a essas crianças de serem melhores no futuro. Não que elas não sejam melhores hoje, elas são boas também. Mas está faltando, de repente, algum apoio moral, né, de informática também, né, de informação. E também um apoio afetivo. Porque o que eu percebo dentro dos colaboradores, que são 25 colaboradores que estão na entidade? Eles dedicam um trabalho que é muito mais do que o físico, é muito mais do que dar alimento, né, de dar uma organização nas salas, de dar um ensinamento. Mas eles também entregam um carinho, entregam um afeto, amor. É isso que faz a gente se moldar como uma sociedade mais igualitária, uma sociedade que tem empatia, né? Esses valores são fundamentais para a gente ter uma sociedade melhor. Mas aí você, Bacatini, falou num ponto crucial, porque para nós oferecer todos esses trabalhos, né, essas adequações, é óbvio que nós temos custos, porque a gente precisa remunerar os profissionais que lá estão. Nós somos voluntários, a gente está aqui de coração aberto, né? Tem muitos voluntários, inclusive, que trabalham lá sem cobrar. Mas, como o Leon, por exemplo, né? Como o Leon, é verdade. Resolve todos os problemas de... muito bem lembrado. Voluntariamente. Porém, tem colaboradores que se dedicam 100% do seu tempo e precisam ser remunerados. Nós temos a cozinheira, nós temos as pessoas os professores que fazem a limpeza. Tchê, como é que tu vai dar um ambiente de musicalização, um ambiente de crescimento pessoal, se não tiver limpo, né? Então a gente precisa também ter essas pessoas. O nosso custo financeiro atual, mensal, é em torno de 95 a 98 mil reais por mês. Nós temos projetos pela Lei Rouanet, né, em torno de 45, 47 mil reais a gente consegue através desses projetos, que é justamente o incentivo de cultura, porque nós temos a musicalização, por isso que muitos alunos
aprende baixo, bateria, guitarra, né? Eles aprendem essas técnicas para poder se apresentar e ficar dentro do projeto de cultura, que aí é um projeto federal, né? Através da Lei de Cultura Rouanet. E aí a gente capta esses recursos através das empresas. Muito importante você, amigo ouvinte, né? Nós precisamos de empresas que sejam do lucro real. Por quê? Porque parte do imposto, 4% desse imposto que você pagaria para o governo federal, que é para Brasília, fica na entidade. É só você escolher. Exatamente. E aqui eu falo não só pela Abraçaí, porque nós somos voluntários, a gente pensa num todo, a gente quer Bento Gonçalves melhor. Claro que nós agora aqui estamos representando a Abraçaí. Então, destine 4% do seu imposto de renda para uma entidade, de preferência a Abraçaí. E assim você vai estar contribuindo para que a gente consiga fazer um trabalho adequado com essas crianças. Mas além dos projetos da Lei Rouanet, nós também temos os grandes eventos. Só complementando, César, tem a Lei Rouanet e existem vários outros projetos, como o do Condica. Perfeito. Né? Existem vários projetos, sempre que existe a possibilidade, aí vamos trazer aqui o mérito para a Cláudia e para a Tuca, para a Sinara, né? Estão ali no dia a dia batalhando e estão sempre atentas aos projetos que a Cláudia é assistente social, né, que trabalha ali, e a Tuca é a diretora hoje. É executivo. Estão sempre atentas a todos os projetos que podem contribuir. Mas é importante salientar que um projeto, por exemplo, da Lei Rouanet, por exemplo, ele é destinado à arte. Então, esse valor vai para os professores e para aquilo que está envolvido à arte. Não pode pegar esse valor e investir na elétrica, na goteira que tem no teto. Numa manutenção. Isso, então, existem os projetos, eles ajudam muito, elas estão sempre atentas a todos os projetos que podem ajudar, mas existem diversas outros custos como alimentação, e todas essas crianças, todas as alimentações, né? Isso. A infraestrutura, a manutenção, o parquinho, o calçamento, a goteira que dá no teto, enfim, todo, né? Muito bem lembrado. Mas além disso, então, nós temos também os grandes eventos, né? Eles na Passarela, que vai acontecer agora, dia 10 de julho, mas nós já tivemos o Abraçaí nos Trilhos, que você, Bagatini, comentou. Desfilar, credo. Eles na Passarela, nós precisamos da tua presença lá, vamos estar lá. Mostrando os teus dotes de manequim, né? E esse ano são 20 anos, né? 20 anos. De desfile do Eles na Passarela, então... Quem já desfilou, você já desfilou, né? Quem já desfilou foi convidado novamente para esse evento de aniversário. Bom. Não, com certeza é sempre um prazer poder ajudar, né? É sempre um prazer poder agregar valor a esse evento, né? E também nós estamos numa fase assim, onde que empresas, por exemplo, né? Empresas hoje que estão se doando ou estão doando, contribuindo, né? Hoje a maior carência é colaboradores, né? Funcionários, né? E aqui é um motivo, é um braço, né? Ou pode ser um braço de, quem sabe, uma empresa adotar uma criança dessas, entendeu? Porque ela está aí, ela está se formando, ela está estudando, ela está se profissionalizando e amanhã ela pode estar entrando por uma porta de uma empresa dessas. E é tanto orgulhoso para a sociedade que a entidade Abraçaí desenvolveu uma criança melhor, né? Crianças melhores, e para a empresa, né? Que quem sabe está entrando um profissional ali que, por que não lá na frente ele não ser um líder? Então isso que é importante, né? Dá para se organizar dessa forma. E sim, nós precisamos, quanto mais gente ajudar, quanto mais gente contribuir, né? Nós conversamos nos bastidores ali, o Dr. Felipe falou de valores, projeto, mas eu não posso, explica. Mas o projeto depois pode explicar esse valor aí. Ou seja, por mínimo que seja, todo mundo pode ajudar e nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor, ou seja, para tirar essas crianças da vulnerabilidade. E eu gosto, às vezes, de ser direto, né? Às vezes, o que é vulnerabilidade? Não, são o pai que bate na mulher, a mãe que bate na mulher, o pai que bebe, a mãe que bebe, e a criança fica em casa sozinha,
aí tem 5, 6 filhos em casa enfim, essa Mais treta variadas ali, né? situações. Né? Mais variadas situações, né? Outras, às vezes, que a gente nem imagina e acontece também, porque no nosso mundo de hoje, né? Tudo pode acontecer, né? Ou às vezes até mesmo somente pais desempregados, né? Sim. Já com bons valores, mas desempregados. Então são as mais variadas situações. Né? Aham. Interessante, você me fez lembrar, Bagatini, tem a questão da drogadição. Sim. Né? Então a gente recebe muitas crianças que infelizmente presenciam isso por parte dos pais, né? E isso nos preocupa muito, porque como é que vai ser essa criança no futuro? Então a gente precisa também ter esse cuidado, né? Porque nós estamos falando de uma pessoa, né? De uma criança que está crescendo e de um adolescente que está vindo de um ambiente onde é normal, né, se drogar. Porém, a gente precisa pensar numa sociedade que realmente tenha respeito, né? Esses pontos fundamentais é que fazem com que as crianças que saem da Abraçaí, elas vão buscar e fazerem as suas famílias de uma forma mais coerente. Então, aqui está uma grande responsabilidade daquelas pessoas que fazem o alimento com amor, né? Que presenciam lá durante aquela estada, que é sempre em contraturno escolar, que realmente faça com que elas se sintam pertencentes à entidade, essas crianças, e pertencentes a uma nova sociedade. Porque, infelizmente, a gente enxerga, na segunda-feira vem crianças chorando, vem crianças, não digo maltratadas, mas às vezes sim, às vezes maltratadas também. E aí elas passam terça, quarta e quinta, ok, né, com seus altos e baixos, porém na sexta-feira a gente percebe que elas dão uma baixada. Por quê? Porque elas vão vivenciar novamente um ambiente muitas vezes hostil. E é isso que a gente precisa fazer com que elas percebam, oh, não, mas na segunda-feira você vai vir aqui e você vai ser acariciada novamente. Ou seja, vida pode ser diferente. Você vai ser abraçada, você vai ter amor. Então a gente precisa fomentar isso. Agora, é fácil? Claro que não, né? Porém, a gente está aí com bons profissionais, né? Pessoas que são capacitadas para isso, para justamente absorver essa carga emocional, mas também de entregar esse amor bacana, que é um amor realmente de empatia, né? Um amor de pessoa. Eu acho que é ali que a gente vai moldar uma nova criança e um novo adolescente e preparar ele para o mundo real que é aqui fora, entende? Nós precisamos criar bons cidadãos que vão ser bons para a sociedade, mas também para os seus familiares, entendeu? Quando essa criança for adolescente, vai começar a namorar, vai criar a sua família e assim ela vai pensar diferente, né, dos seus pais. É um impacto que dói, machuca, né? Mas se ninguém dá esse exemplo de afetividade, de amor, né? Gentileza gera gentileza, né? Conseguir mudar a sociedade, bem lembrado. Gentileza gera... É um jargão, mas é a verdade, né? Sim. Eu acho que eu nunca falei isso no Bodega de Negócio, mas hoje eu acho uma grande oportunidade. Eu fui seminarista, fiquei 6 anos no seminário, né? Que legal. E no seminário eu dava catequese num albergue em Porto Alegre. Então também era no albergue lá, é uma experiência assim maravilhosa, é uma experiência onde tu tem que se daí eu me coloco lembro daquelas épocas, né? E lembro daí me coloco no lugar dessas pessoas que estão ajudando ali, as professores, a cozinha e tal, todo mundo que contribui lá, porque eles não têm que só ser 100%, né? Eles têm que ser 110%, né? Porque tem que ser exemplo, né? tem que ser um exemplo, né? Porque eles não chegam todo dia de bem. Pode ser que o dia eles estão mal também. Cada um tem seus problemas, né? Ele vai ter problema. E ele tem que estar sorrindo para essa criança. Ele tem que estar se doando para essa criança porque ela teve um dia ruim e a missão dela é ajudar, é contribuir. Então eu me coloco nesse lugar ali. Eu lembro dessa época do seminarista aí que foi muito legal. E uns tempos depois, né? Quando eu voltei, que eu vim para Bento, que comecei a trabalhar aqui,
Aí um mentor meu, ele me falava, ele disse, Bagatini, você tem que falar de um assunto que você domina, de um assunto que você... Porque eu sempre tive, eu sou marqueteiro, né? Então eu sempre tive eu tenho esse sonho de estar nos palcos, de palestrar e tal. E aí então eu disse, eu vou começar falando do quê, cara? O meu negócio era comercial, eu sempre vendi, sempre fui comercial. E a minha especialização hoje eu digo que é quebrar o gelo, entendeu? Eu sou querido com todo mundo, eu gosto de falar com todo mundo, eu quebro esse gelo fácil com as pessoas que eu conheço e com as pessoas que eu não conheço também, né? E daí eu comecei a falar sobre plante uma semente e acompanhe o desenvolvimento dessa semente aí para você entender que aquilo que você planta, você colhe. Então, eu comecei a falar sobre o Tio Baga. O meu canal Tio Baga é Tio Baga Resgatar Boas Maneiras. Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, muito obrigado. Gentileza, entendeu? né? Gentileza, eu lembrei disso quando tu falou gentileza, gera gentileza. Porque nós temos que resgatar isso. O quanto é bom e o quanto é envolvente, né? Tu vê uma criança, por exemplo, no mercado, vó, deixa que eu carrego a sua sacola, deixa que eu te ajudo, vó. Cara, a gente vê pouco isso. Só que quando a gente vê, a gente se emociona, né? É verdade. Isso é energia, né, Bagatini? Caramba! Ela é contagiante. É contagiante esse negócio aí. Então, acho que é sobre isso que a gente tem que falar, né? A gente tem que falar em... Eu lembro sempre de ti, né? Tem uma palavra que tu sempre fala. Ser carismático, mas tu fala uma outra palavra Empatia. ali. Empatia, né? Ser empático com as outras pessoas, né? Se colocar no lugar do Exatamente. E eu lembro ainda, e quando eu falo eu sempre lembro, eu lembro realmente porque quando eu tive na Expobente na Fenavinho, que tu era o presidente lá, todos os presidentes que eu entrevistei lá, que vinham lá até o podcast, eles falavam assim, eu digo, qual que é a referência do presidente lá? Todo mundo falava maravilhas do César. Que legal. Porque o César era um cara que eles faziam as reuniões, né? E ele não cobra da gente as coisas. Ele dá a responsabilidade e cada um é responsável pelo seu trabalho, então a gente cumpre com o nosso papel e não tem ninguém enchendo o saco da gente porque tem que... Não, cara, ele simplesmente delegava e cada um fazia o trabalho, então todo mundo anda numa paz, anda numa tranquilidade. O César é um cara muito legal, é um exemplo que nós temos que seguir. Caramba, quando os caras falavam isso ali, eu lembrava que tu falava empático e tal. Eu digo, isso se chama liderança, né, Bagatini? Liderança, exatamente. Sou um bom líder. Tu sabes, Bagatini, que, na verdade, todos nós somos líderes, né? Todos nós somos líderes. E a gente precisa conectar os talentos. Então, Sim. no momento que a gente tem uma liderança, a gente convida as pessoas para trabalharem contigo. Tu vai convidar aquelas pessoas que tu imagina que elas têm talento e aí tu tem que apostar nisso, né? E, de fato, se tu deixar elas trabalharem, elas trabalham melhor. Elas vão mostrar os seus talentos. Todos nós temos talentos, Sim. todos. Cristo, na verdade, eu sou muito católico, né? Pô, ele pegou 12 apóstolos, que tinha muitos que não sabiam nem conversar, que só sabiam pescar, por exemplo, e se tornaram, né, pessoas que aglomeravam um monte de pessoas, né, através com as suas dos seus influências. ensinamentos. Então, eu acho que aqui está o grande ponto, né? Quando a gente convida alguém, a gente confia plenamente, deixa trabalhar. Errar, todos nós erramos. Eu erro, você erra, o doutor erra. A gente precisa reconhecer também as nossas limitações. Mas se a gente não der oportunidade para a pessoa demonstrar os seus talentos, a gente não consegue evoluir como equipe. E aqui está um dos segredos. Tudo que dá certo é porque teve equipe, teve time. E assim é que a gente evolui como sociedade. Eu penso isso não só numa entidade, mas numa empresa, numa prefeitura, num governo, em casa. Vou falar assim, numa empresa chamada família. Isso. Né? Porque não deixa de ser uma empresa. Tu tem amor, tu tem afetividade, tu tem carinho, mas também tu tem que gerir recursos. Tem responsabilidades. Tem responsabilidades.
essas responsabilidades é que tem que deixar as pessoas assumirem de fato. Então, realmente fica muito mais leve de conduzir um time de colaboradores, né? E principalmente, quando a gente fala em entidade Abraçaí, outras entidades, mas a gente fala também da Expovento. Tchê, é tudo trabalho voluntário. A gente dá o coração, a gente veste a camiseta. E é isso que faz as coisas acontecerem. Por que Bento Gonçalves é tão bem visto na região da Serra, mas também do Rio Grande do Sul? Porque tem muito voluntariado. As nossas entidades, elas se dão bem por causa do voluntariado. Olha só, nós estamos falando aqui da Abraçaí, que era orfanato. Desde 59, nós estamos falando aqui de 41 mais 26, 67 anos. Voluntariado isso. Gente que não olhava só para si, não olhava só para o seu umbigo, e sim para o umbigo de todos. Por quê? Porque queriam ver as crianças serem bem tratadas. É disso que nós estamos falando. Esse é o verdadeiro propósito da Abraçaí. E o teu elogio aí, através, né, dessas pessoas que falaram de mim, eu fico gratificado mesmo, me emociono, né? Porque, de fato, eu, na minha visão simplória, eu fiz um trabalho normal, porque eu sou assim, né? Mas ouvir dos outros, isso gratifica muito e me deixa assim tranquilo para assumir outras responsabilidades. Que, na verdade, a gente está com um baita desafio pela frente, né? É isso aí. Assumir a entidade e tudo mais. Aproveitando o gancho, né, da família, justamente, cada um tem sua família, e os nossos filhos, os meus filhos, eu me preocupo principalmente em transmitir valores para eles. Porque é o que mais importa no final das contas, né? Claro que é importante que eles estudem, é importante que eles... né? Mas o mais importante de tudo é que eles saiam naquele momento em que eles não vão mais me obedecer, não vão mais, né, vão agir por conta, que eles tenham valores. Exato. Isso é o mais importante de tudo. E é isso que a gente tenta fazer na Abraçaí. Que não são os nossos filhos, que são pessoas que talvez não tenham essa possibilidade de outras formas, e eles estão lá dentro matando o tempo, né, do contraturno escolar, aprendendo habilidades, né, aprendendo... E aí vem a oportunidade de falar, então, hoje a gente tem essa estrutura, ela funciona, por muitos meses a gente tem uma dificuldade financeira, tem que buscar recursos de outras formas, mas a gente está numa cidade em que a gente sabe que a gente tem a possibilidade não só de fortalecer o que a gente tem hoje, como crescer. Como ensinar mais habilidades para essa criança. Arte, por exemplo, hoje não está presente, mas a gente precisa de mais recurso para colocar arte lá dentro, né? Ou vários outros ensinamentos, porque a gente sabe que cada criança também vai desenvolver o seu caminho, a sua habilidade, o seu dom, e isso que a gente busca, né, lá dentro. E aí até eu gostaria de aproveitar, então, falando na história da Abraçaí, logo após o seu Jovino, então, a Eliane Casagrande, né, que é a atual presidente, assumiu e conduziu muito bem até hoje, né? A entidade deve muito a essas duas pessoas que se doaram muito à frente da entidade. Primeiro o seu Jovino e depois a Eliane, que é a atual presidente, que está havendo uma transição logo mais adiante, né, de diretoria, mas que se doaram muito durante todo esse período. E todos aqueles que estão lá, assalariados ou não, né, ajudando a ocupar o tempo dessas crianças da melhor forma, mas com um propósito por trás disso, que é conseguir dar valores para essas crianças. Cada criança que sai de lá com valores transformados, já vale tudo, né? Já vale tudo. E com certeza deve ter alguns exemplos de alguns jovens que saíram de lá hoje e estão no mercado de trabalho, né? Tem muitos. Eu acho que esse é a gratificação. Muitos. Tia, eu recebi com muito orgulho. Nós vivemos agora há pouco a Expovento Finalzinho. Sim. E teve a escolha da corte.
E uma das Imperatriz. 3 meninas, das imperatrizes, né? Uma da... É que é a imperatriz e as 2 damas, né? Sim. Aham. Uma das damas foi justamente Olha beneficiária só. da Abraçaí, que é a Caramba. Bianca Dallagnol. Eu fiquei extremamente feliz. Que Eu legal. torci por ela. Eu torci por ela. Tanto é que naquela votação online, né? Que Sim. a Expo Bento proporcionou Proporciona. através da Fenavinho, eu votei na Bianca. Porque era fruto nosso, né? Eu vivi Bah, isso. que orgulho. Então, é um orgulho, né? Tu votar em alguém que saiu dos benefícios dessa sociedade que ajuda a manter a Abraçaí, né? E quando ela ganhou o título de segunda dama de honra, Honra. tchê, eu fiquei muito feliz. Tu vê, já Porque ela floresce vai- esses frutos aí, né? Ela Ah, vai que representar a beleza da mulher Bento Gonçalves através da Fenavinho, que é uma festa Um case, né? que honra muito as nossas origens, Região. por causa que é do vinho, né? Ou seja, a gente precisa do vinho, a gente precisa do nosso agricultor. E ela está honrando os nossos agricultores e a nossa principal festa cultural, e ela teve esse amparo da Abraçaí. Então, para nós, com certeza para a presidente Eliana, até para o falecido Juvina, tchê, é uma honra saber que a gente tem pessoas que foram beneficiárias, né, da entidade, que receberam todo esse afeto, esse carinho e que seguiram as suas vidas normais, assim como nós. E para ela ter conseguido essa votação, não é só a beleza, né? Lá conta muita coisa. Cultura, Cultura, comunicação, o desenvolvimento. Então quer dizer que ela pegou ela o né? fio da meada. Aprendeu. Pegou o fio da meada. E foi bem conduzida, claro, né? Então tu vê que são esses pontos aí que nos deixam assim felizes do trabalho, porque é trabalhoso, né? A gente realmente tem que se esforçar, porque é uma entidade, é responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade imensa nos ombros, né? Mas saber que a gente colaborou com uma criança, que seja uma dessas 250, é isso que vale a pena. Então por isso que eu peço para você que está nos ouvindo, nos prestigiando aqui, tchê, ajude a entidade. Porque tem pessoas que são corretas, que são coerentes e que querem ver uma sociedade melhor. Então esteja junto com nós. Colabore da sua maneira, da forma que você consegue. Através de trabalho voluntário, através de recursos financeiros, através de doações também. Então eu acho que tudo que venha a contribuir para que a gente consiga dar um bem melhor, né, para essas crianças, que a gente está lá realmente adotando elas, eu acho que isso é válido. Então, tudo que você fizer por elas, com certeza, alguém lá de cima vai estar olhando por você também. A gente fica agradecido. E aí, até antes de falar das formas de ajudar, de doar, eu gostaria de frisar, assim, você falou antes, assim, para as empresas, né? Muitas vezes surge a dúvida. Mas eu não conheço o César, nem o Felipe, nem a Eliane. Será que a coisa está funcionando? Tá todo mundo convidado e é uma honra para a instituição receber as pessoas lá. Pode ir lá almoçar com as crianças, inclusive. Que legal. Pode contatar o Bagatini através de mim, do César. A gente coloca em contato com a Tuca, com a Cláudia, que estão todos os dias lá. Quem quiser ir lá conhecer é muito bem-vindo. Vai lá, vai circular entre as crianças, vai ver como as coisas acontecem, pode almoçar com eles lá, Isso. né? Para ver a coisa acontecer e talvez, né, ser tocado, né, pelo que está acontecendo. Que bacana, cara. Pô, essa ideia do padrinho ali das empresas, eu acho que tem que se plantar essa sementinha, hein? É bem interessante. E aí, aproveitando, então, a gente batendo cabeça lá, né, como a gente vai conseguir mais, porque existe Abraçaí nos Trilhos, existe o Eles na Passarela, que já são eventos, né, tradicionais e conhecidos. Seguidamente, o Paulo Jeremias nos ajuda ali com o Nhoque do Bem, né? Isso acontece 2, 3 vezes ao ano, a gente faz o Nhoque do Bem lá no Di Paolo. Então, são vários eventos já conhecidos, mas, claro, cada evento ajuda meio mês, um mês, 2 meses. Ele nas passarela, quando muito bem sucedido, são 2 meses de custo. De fôlego. Né? Isso.
Então a gente criou recentemente então um projeto chamado Plano Mais Abraçaí, né? Que é um plano, e a gente ainda brinca, né? O slogan é abrace essa ideia, né? Abrace uma criança. E como é que funciona? Depois a gente disponibiliza, então tem uma landing page onde explica todo o projeto, tem um vídeo, então, inclusive, do projeto, né, que foi feito voluntariamente pelo Leandro Lima, aí, que é um videomaker que foi lá de forma voluntária, usou o drone dele, entrevistou as crianças, fez um vídeo fantástico. Obrigado, Leandro, né? E ali tem o QR Code onde é direcionado para você fazer uma doação recorrente. Essa doação recorrente pode ser em forma de Pix recorrente, que já fica cadastrado, ou pelo cartão de crédito, né? Onde você pode doar a quantia que você quiser. E parte de R$20. Todo mundo pode ajudar. Então a pergunta que eu faço é: quanto R$20 faz de diferença na tua vida? Pode ser 20, pode ser 50, pode ser 100, pode ser 1.000, 100, 200, 500 e 700. Isso, são 100, 200, 400 e 700. E aí, isso. 25, 25, 50 e 75. Se muito bom. R$25 não faz diferença na tua vida, se R$100 não faz diferença na tua vida, né? Claro. Bota lá e faz essa ajuda, porque aí sim, se uma pessoa doar R$25, talvez você vai pensar, não faz diferença, mas se 1.000 pessoas doarem R$25, são R$25 mil por mês, que vão estar ajudando não só na manutenção do que a gente tem hoje, como o que eu falei, aquela possibilidade de ampliação, até mais crianças, mais regiões, mais... Uma região mais abrangente. Uma região mais abrangente, enfim, hoje isso, né? Não é possível nem pensar. Sim. Porque hoje a gente passa por dificuldades. Mas, por isso que tem a região, por causa da dificuldade de atender todo mundo. Exatamente. Aí, tipo assim, tem uma van que recolhe eles, que entrega eles, tem? Isso é uma ajuda da prefeitura, né? Isso é interessante que você lembrou, porque a gente tem uma colaboração da prefeitura através do transporte. Isso, né? o transporte. O transporte escolar é por conta deles, né? Então, o ônibus pega a criança em casa de manhã cedo, aqueles que vão de manhã, leva para lá, a criança almoça lá, o ônibus pega e larga na escola. Isso. Aqueles que vão de tarde, eles pegam na escola, levam para lá, pegam no final do dia e levam para casa. Então, esse ônibus da prefeitura faz. Muito bom. Faz isso. Isso é bem bacana. E a prefeitura também cede a alguns colaboradores. Hoje nós temos um colaborador cedido pela prefeitura, que são cargos de confiança, enfim, eu não sei como é que é bem a lógica aí da prefeitura, mas enfim, nós temos uma pessoa que é paga, um colaborador que é pago sim pelos cofres públicos, né? A gente precisa mais. Isso, aí vai um pedido também para... Tanto é que nós conversamos já com o ex-prefeito Diogo, agora com o Amarildo. A gente sempre vem em tratativas. Por quê? Porque é necessário que o poder público também colabore com nós, né? Com a sociedade. É um trabalho voluntário nosso, mas é um trabalho de vocês, né? Da sociedade que colaboram, né? Com esses planos, através de doações também. Mas também a prefeitura, nós entendemos que eles podem sim estender melhor a mão para Abraçaí, né? Eu acredito que aqui os impostos que nós todos pagamos, eles precisam ser invertidos também para as crianças e adolescentes. Fique aqui. E aqui tem o papel do Condica, que você comentou logo no início, né? E é necessário também que o Condica perceba também a sua responsabilidade para com as entidades. Porque hoje o Condica tem recursos depositados lá através das empresas, mas precisa disponibilizar mais recursos para as entidades. E eu me lembro, eu já fui também um dos componentes do Condica por força do SIC, né, que eu sou diretor ainda hoje do SIC, então nós temos uma cadeira no Condica. E lá a gente vota, enfim, a gente vê os planos e a gente vê os projetos. Uma das entidades que mais faz projetos adequados à lei e dentro das normalidades é a Abraçaí. Só que a Abraçaí, ela não é contemplada pelo Condica num formato, digamos,
diferenciado por ser uma entidade adequada. Porque todas as entidades que nós temos em Vente, são mais de 25 entidades que tem a nossa cidade, elas procuram ser adequadas, mas não conseguem. Né? Então, Muitas, né? Muitas não conseguem. A Abraçaí é uma das poucas que realmente fica adequada. Então, a gente gostaria muito que o Cundica olhasse mais para o Abraçaí, valorizasse isso. Porque a gente está aí trabalhando com profissionais que são voluntários, mas que são profissionais que querem fazer a coisa certa. E dentro de uma legalidade, eu acredito muito que esses recursos que estão depositados lá no Cundica, que sejam sim transferidos para a Abraçaí, dentro da lei, tudo certinho, mas que seja realmente visto, por quê? Porque muitas vezes o Cundica tem um saldo muito bom e não é alcançado para as entidades. Então aqui é um apelo que eu faço para o Cundica. Muito bom, então a dica é abrace uma criança, né? Abrace uma criança, ajude a entidade Abraçaí e todo mundo pode, né? Todo mundo pode. A partir do próximo episódio, então, o Bodega de Negócio vai ter o logo do Abraçaí aí. Ó, que legal, muito obrigado. Muito obrigado e parabéns. Nós vamos dedicar um espaço aí para... E a mensagem vai ser essa aí, abrace mais uma criança, né? Enquanto que eu apresento os nossos patrocinadores, que nós sempre apresentamos os nossos patrocinadores, né? Eu gostaria que... Não, vou deixar eu puxar para cá. Eu gostaria que... Daí nós vamos liberar um espaço aqui para o Abraçaí. E a chamada vai ser Abrace Mais Uma Criança. Ou seja... grandes histórias inspiram jovens empreendedores. E aqui eles podem, quem sabe, ser empreendedores um dia, né? Assim como a menina está representando, né? Está representando, né? A beleza, né? Da festa da uva, né? Eles podem futuramente estar representando uma marca dessas. Então, quero dar saudações ao Grupo Feltrin, Fabiano Feltrin, lá, nosso parceiro, nosso amigo, César Veiga. Os dois têm podcast no Bodega de Negócio, grandes histórias, entendeu? Deles, grandes inspirações. Casa Bellari, né, do César Veiga, que é ali do lado da Casa de Carne do Joel, né? Casa de Carne dos Amigos. A Gedão Malha também, né? São 3 empresas bem do ladinho aqui também, que é a malha que veste o Bodega de Negócios, né? Casa de Carnes, sem comentários, né? Porque o Joel é nosso parceiro, nosso amigo aqui desde o início do projeto Bodega de Negócio. E o projeto Bodega de Negócios é fantástico e todo mundo parabeniza pelo trabalho, pelo projeto que é e pela iniciativa, né? E nós ficamos muito felizes também. Dom Cândido, nosso patrocinador do vinho ali, então, muito obrigado aí. Família Valduga, né? 5ª geração. Isso é gratificante, é exemplo de um ótimo trabalho, né? Da Londres, seu Tarcísio Miquelon. Aí eu lembro, né, quando o senhor falou do Jovino. Do Jovino de Mari, né? É uma referência em relação à ajuda às crianças e tal. Aqui, então, o seu Tarcísio também é uma referência, assim, no turismo aqui na cidade de Bento Gonçalves, né? Um grande abraço, seu Tarcísio, que é uma cabeça fantástica, né? Uma memória maravilhosa e criativa. Grupo Feltrin do Paulo Vieira, né? A Vânia também esteve aqui, a diretora da Febracis do Rio Grande do Sul, maior escola de treinamentos da América Latina, então, lá de Porto Alegre, neto do CIS, para quem nunca ouviu falar, ou quem já ouviu, tenho certeza que muitos ouviram falar, né? Patrocinador do Bodega de Negócio. Mercado Niquete, Beto, nosso amigão. Multimóveis, família Cozin, né? Ivo, Kid, Maristela, vão estar no Bodega de Negócio logo, logo. São nossos patrocinadores também. Regla, a história do Elias Paludo é fantástica. É uma maravilha essas histórias aqui. Eu vou para academia assistindo o podcast. Eu vou para academia e fico assistindo o podcast lá. É porque, cara, é só aprendizado. Progin, né, do amigo Falcão ali, a disciplina é o livro dele, né? A cara da Progin é disciplina. Concessionária Volkswagen,
Veralto, Auto Tradição, a sua concessionária aqui na Serra Gaúcha, família Batalhão, uma história fantástica também, de Paulo Galeto, o Emiliano foi um dos primeiros que teve aqui no Bodega de Negócio com nós, o Paulo Jeremia também, tem 2 histórias sobre a de Paulo aqui, fantástica, né? Então, um grande abraço aí, Paulo, nós estaremos na Casa Nova do Paulo agora, no início do mês, aí vai ser uma visita fantástica, tenho certeza. Guilherme, amigo Guilherme, da Elevatos, Carlos Barbosa, amigão, jovem. E esse cara aqui, quando ele veio lá do interior, nem sei de onde lá, mas lá das Putingas, não sei das quantas, né? E aí, quando ele veio pra cá, ele veio de ônibus e parou em Caxias. Ele instalava antena parabólica lá. Olha só. E aí, quando ele chegou no ônibus, ele olhou assim, nossa, um monte de prédio. Ele poderia ficar apavorado. Sabe o que ele pensou? Meu Deus, quanta antena que eu vou poder instalar aqui, cara. Que legal, é empreendedorismo. Olha o empreendedorismo do cara. Ô, Guilherme, grande abraço aí, cara. Nunca esqueço dessa história aqui, cara. Impulso Bento, aqui também, a Maristela. Nós teve um podcast maravilhoso dela, eu acho que é um dos mais impactantes aí do começo. Depois a Maristela indicou mais 3 mulheres fantásticas também, histórias maravilhosas. E o melhor método de ensino hoje que eu conheço, entendeu? E o Vinícius tem o filho dele estudando lá na Impulso Bento também. Então o Vinícius fica impactante com a transformação da criança. Meus filhos estudam lá também. Os teus filhos também, que bom. Então eu acho que é sobre isso, né? Sim, concordo com todas as palavras. Ensinando para o mundo, isso é maravilhoso. Então, grande abraço, Maristela. Grande abraço, Josemari, que também esteve aqui, contou a história dela. E é gratificante isso aqui. Então, só elogios a todos os nossos patrocinadores aí, patrocinadores master e nossos patrocinadores premium também ali. Então, o convite né? Vocês que estão assistindo ali, os empresários, então se possam contribuir então com essas crianças. E acredito que a gente teve um papo bastante produtivo, né? Teve um papo muito envolvente, né? E eu acho que a palavra certa que nós temos que gravar agora é isso aí. Vamos nos envolver, vamos abraçar com essa entidade aí e, quem sabe, dar um fôlego, né? Para dizer, não vamos deixar esse mês apertado, o próximo mês apertado. E quem sabe se tiver que fazer uma reforminha, tiver que fazer uma ampliação, tiver que fazer um espaço melhor para as crianças lá, a gente possa proporcionar isso. A nossa sociedade e as nossas empresas, né? Então, Legal. Só agradecer, Gatini, pela oportunidade de estar aqui divulgando, né, a entidade, o trabalho da entidade. Como você falou, né, é a nossa sociedade, e por que não aquela empresa que está buscando um menor aprendiz não pode buscar lá dentro, né? Exato. É também uma forma de ajudar e de receber crianças que estão ali aprendendo valores e sendo qualificadas, né? Para entrar no mercado de trabalho e crescer junto com a sociedade, né? Então, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela oportunidade. Com certeza vai ser muito importante para a entidade. Nós ficamos felizes. Eu também queria agradecer, né, em primeiro lugar, a nossa diretoria, né, porque hoje eu sou vice-presidente lá, mas a Eliana também fica muito grata, né, em saber que tem pessoas que ela pode confiar, né, e ela acredita de fato. E, então, muito obrigado também por você ter vindo aqui conosco, né, Felipe. E eu percebo que é esse intuito, né, e essa vontade de querer fazer melhor para que a gente tenha uma sociedade diferente. Mas eu convido também para que mais pessoas venham junto conosco, né? Até para darem ideias, sugestões, porque a gente está aqui aprendendo, nós somos menores aprendizes também, né? A gente ajuda as crianças e adolescentes no programa Menor Jovem Aprendiz, mas nós também estamos crescendo como pessoa, como humanos. Eternos aprendizes, né? Nós somos eternos aprendizes. Então, você que tem uma ideia legal, venha até nós, converse conosco, junte-se a nós, junte-se a abraçar aí. Faça com que realmente
esse pertencimento de Bento Gonçalves também atinge o teu coração. E venha junto justamente dar essas ideias, essas sugestões e colaborar com com os nossos eventos, né? Seja Abraçaí nos Trilhos ou Eles na Passarela, que vai acontecer agora dia 10 de julho. A gente tem ainda ingressos para venda, então é interessante. Nós queremos colocar mais de 700 pessoas, vai ser lá no CTG, Laço Velho. Ou seja, vai ser um grande evento que várias pessoas vão desfilar, vários homens vão desfilar, mas o que importa mesmo é o desfile daquelas crianças que a gente está exemplificando, né? Que a gente está colaborando. Esse é o intuito, esse é o grande desfile, porque a gente quer ver que essa passarela seja um impulso, falando, né, da empresa Impulso, que é a tua patrocinadora, mas que seja um impulso para uma vida melhor, para uma vida que tenha mais empatia, que tenha mais afeto, mais carinho, mais amor. Então, seja um colaborador também da Abraçaí. A gente conta com isso. E muito obrigado, né, Bagatini, mais uma vez pelo espaço cedido. Tchê, você também já demonstra que tem um baita coração, e isso é obra de Deus, é obra de Deus. Eu sempre digo, né, que o Deus que está dentro de mim, ele vai ao encontro do seu Deus, ele vai ao encontro do seu Deus também. O encontro do Alan, que está aqui colaborando, e encontra ao seu Deus também, porque nós somos fruto de Deus, né? Então a gente tem alguém que comanda nesse grande mundo, né? E a gente precisa dessa conexão, essa conexão espiritual, mas também que ela tem que ser uma conexão física. É isso que as crianças estão precisando. A conexão espiritual, mas a conexão física. Venha com nós. Eu abri esse vinho agora porque eu acho que o Abraçaí merece, né? Merece um brinde, merece um abraço, né? E merece, sim, merece o nosso voto de confiança para essas crianças aqui, que elas prosperem, que elas tenham um ambiente agradável, que elas tenham um ambiente onde elas se sintam amadas, né? Algumas talvez se sentem em casa também, né? Não vamos generalizar, né? Mas como falou, né? Tem uma pontuação que elas estão lá porque alguma coisa falta nelas, porque elas precisam, né? Alguma coisa falta, então que lá elas recebam e que nós se sensibilizamos com esse momento e que nós possamos fornecer essa ajuda, esse apoio da maneira que puder, né? Isso aí. Se não for, entendeu, com uma contribuição mensal mínima, do que puder, que seja então num evento, né? Porque daí a pessoa aproveita o evento da mesma forma. Quem nunca andou de trem, né? Tem a possibilidade de Abraçaí nos trilhos. Então vai lá, tem uma festa, tem brinde, se diverte, come, bebe e ajuda. Aí eles na passarela, até feio desfilam, até feio tem a oportunidade de desfilar, né? Então bora, né? Tem uma possibilidade também. E aí, para quem gosta de negócios, então vamos falar para quem gosta de negócio também, é uma oportunidade para estar no meio da sociedade, né? Porque lá estão todos os empresários, lá estão todos. Eu vou te falar que é uma estratégia minha também, né? Estar próximo dos empresários, poder ajudar e poder saber que o meu Deus é amigo do seu Deus, é o mesmo Deus e nós estamos com os corações todos juntos, né? Então, acho que essa é a conexão que nós devemos fazer. E não é por nada, né? Não é por nada, né? Nós andamos juntos, nós nos encontramos, às vezes, nos mesmos eventos, que a gente acha que Bento é grande, né? E volta e meia a gente sempre se encontra para lá e para cá, né? Graças a Deus. Então, esse que é o interessante. E o elogio que nós recebemos, que o Bodega de Negócio recebe, além de um lindo projeto, né? Sim, nós temos um grupo de gente boa, entendeu? E eu aposto que se vocês conhecerem essas marcas, conhecer essas empresas aqui, vocês podem certamente se identificar e falar que todo mundo é gente boa. Esses caras são tudo gente boa. E por isso, então, gentileza gera gentileza. Então nós encerramos aqui com chave de ouro. Salute. Salute aos nossas crianças, né?
e aos nossos educadores aí que tenham vida longa e muita prosperidade. Saúde e sucesso, abraço aí.